Queridos, nós temos vivido um evangelho que as pessoas elas tendem mais para as coisas carnais do que para as coisas espirituais. Agora, 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo fala que a pessoa natural, ela não conhece as coisas do Espírito. E ela não pode entender as coisas do Espírito. Você está aqui hoje porque o Senhor te chamou, te marcou com o poder do Espírito Santo de Deus. Então nós temos em Deus essa conexão porque fomos criaturas e hoje somos filhos de Deus. E Deus não se conecta com a carne. Não é a carne que nos conecta a Deus. Porque Paulo fala aqui que todas as coisas que nós vemos, elas são temporais. Mas aquilo que nós não vemos somos eternas. Você vê o teu espírito? Você não vê. Porque é o teu espírito que é eterno. E o que se conecta com Deus é exatamente o espírito. Por isso que Jesus falou em João 4, para aquela mulher samaritana, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Exatamente porque essa é a conexão. E nós atingimos quando nós temos verdadeiramente um renascer, um novo nascimento. É o que Jesus falou em João 3. O que é nascido da carne é, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então todos nós temos o nosso nascimento carnal, e glória a Deus pelos nossos pais, pelas nossas famílias, mas todos nós temos um nascimento espiritual. E a partir daí, Jesus continua falando em João 3, que aquele que é nascido do Espírito, o Espírito sopra e o leva para onde quer. Por quê? O coloca em uma dimensão espiritual, aonde não mais somos guiados pela carne. Por quê? O fruto da carne está onde? Em Gálatas 5:22. É o que nós estamos vendo. Ira, discórdia, desentendimentos, falta de amor, falta de paz. Isso é Gálatas 5, agora inveja, todas essas coisas. Mas Gálatas 5:22 fala o quê? Que o fruto do Espírito é paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade e bondade. Isso é o que falta na humanidade de hoje, não é verdade? Não há amor, não há paz e há uma loucura. Agora Deus tem isso para nos dar em abundância. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. E Deus, Ele queria se conectar com Gideão. E Gideão, o homem carnal dele, era um homem tímido, fraco, covarde e se autoimpunha uma limitação. Assim como eu era, assim como você era, mas Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E uma das coisas mais maravilhosas que acontece conosco é quando nós nos conectamos com o poder de Deus, nós entramos no plano superior dele, se nós nos expusermos a isso. Por quê? Deus não vai de maneira nenhuma violentar ninguém. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora eu preciso me dispor. Por quê? Se eu retiver, eu posso viver uma vida na mediocridade, ou então viver uma vida religiosa. Mas se eu me dispuser, eu vou viver o plano de Deus. Isaías capítulo 6. Isaías se sentia uma criança, um menino, limitado. Mas o Senhor mostrou a ele a sua glória. E que esta manhã o Espírito Santo também derrame da glória dele sobre você, abrindo a tua visão espiritual, te marcando com o poder do Espírito Santo. Porque a hora que Isaías sentiu este poder do Espírito Santo, ele viu os arcanjos, os querubins, os serafins, uma visão gloriosa e maravilhosa. E o arcanjo tirou a brasa viva, tocou na boca dele, ele foi curado. Ele foi liberto.
E a partir daquele momento, ele abandona o velho homem e ele se entrega ao seu chamado. E ele pega e fala a palavra em hebraico que é Rinene. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E ali o Senhor então abre para ele um futuro maravilhoso e glorioso. E ele passa a ser um profeta poderosíssimo. Por quê? Porque havia um potencial de Deus dentro dele. E esta manhã eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Deus tem coisas superiores para a tua vida. Deus tem coisas maiores para você. E Deus tem para você aquilo que está escrito em Efésios 3:20. Ele é poderoso para te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te potencializar. Porque o Espírito Santo vai te orientar, porque a tua relação com o Espírito Santo vai te transformar em um diferencial, porque Deus tem para você, além daquilo que uma faculdade, uma universidade, aquilo que os teus conhecimentos profissionais podem te dar, o Espírito Santo tem para você uma capacitação divina, e essa capacitação, ela faz com que você seja um grande diferencial. E eu quero pôr uma palavra profética na tua vida. Amém? Receba. Isaías 11:2. Que venha sobre você o espírito de inteligência, de conhecimento, de sabedoria do Senhor. E você receba um impulso do Espírito Santo de tal maneira que você possa voar voos mais altos. Amém? E eu ponho na tua vida esta palavra, nunca se esqueça dela. Repita comigo, Malaquias 3:18. Onde que está escrito? Malaquias 3:18. Haverá a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve ao Senhor. E você veio aqui com as tuas mãos levantadas, porque você serve a esse Deus todo-poderoso. Então não abra a mão do que Deus tem para a tua vida. Não se entregue a deformações, não aceite as limitações do inferno, não se ache fraco nem tímido, nem que aquilo que o diabo quer te impor, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja pleno da graça acolhedora que o Senhor derrama sobre você, porque o Senhor fala para você a palavra poderosa, não na tua carne, mas ao teu espírito. Homem valente, o Senhor é contigo. Amém? Aleluia. Ele é com você, em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa na minha vida, porque quem passa, eu estava falando com a minha filha sobre isso, não é? Normalmente, quem veio de uma origem humilde é uma pessoa batalhadora, porque teve que conquistar na vida. As coisas não vieram de mão beijada. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha origem humilde dos meus pais, que eram trabalhadores, mas tinham uma limitação financeira, e que nos ensinou coisas importantes, e eu recebi valores muito fortes dos meus pais. Graças a Deus que meu pai, o seu Estevão, ele era um homem servo de Deus. Deus fez uma obra na vida dele, e ele era um homem tão íntegro, que tudo que ele ganhava, ele punha na mão da minha mãe para administrar. E hoje em dia, se fizer isso com algumas pessoas aí, o cara está perdido, né? Porque ele vai passar fome e a mulher vai viver a vida dela. Mas ele fazia isso, era um valor. Agora, há algo mais de Deus. Além daquilo que nós recebemos humanamente, aquilo que nós podemos receber como filhos, como herdeiros, como co-herdeiros, que é exatamente essa vida abundante. E eu aprendi uma coisa na minha vida: não desprezar oportunidades, mas fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala: aproveite as oportunidades. Eu aprendi uma coisa na minha vida: eu não me limito por opiniões humanas, porque a opinião humana, ela nunca é 100% verdadeira. Ela sempre é carregada ou de um elogio excessivo ou de uma falsidade. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se falarem alguma coisa contra mim, porque você é incapaz, você é isso e aquilo, eu sei o que eu sou diante do meu Deus.
E se alguém quiser impedir a minha caminhada, eu sei que o que Deus tem para fazer na minha vida, não tem homens, não tem anjos, não tem demônios. O que Deus tem para fazer, vai acontecer. E o que Deus tem para fazer na tua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Jesus falou que às vezes pode até parecer demorado para você, mas no tempo de Deus vai se manifestar e você vai viver a vontade dele. Então não perca as oportunidades que Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu declaro e profetizo que Deus vai te impulsionar, vai te abrir portas, vai te colocar por cabeça e não por cauda, vai liberar o teu potencial. E em nome de Jesus, você não vai ficar limitado àquilo que o mundo impõe, mas você vai ter liberdade através do Espírito Santo de Deus. Amém? E isso vai acontecer uma revolução na tua vida. Quem quer viver uma revolução de Deus em todas as áreas? Eu declaro em nome de Jesus que você vai ver uma revolução de Deus na tua vida familiar. Você vai realizar os teus sonhos com a tua esposa, com os teus amados, com a tua família, e você vai ver a tua família debaixo da presença do Senhor, porque é uma promessa, a promessa de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ainda você vai ver como a nossa querida que deu testemunho aqui hoje, que testemunho maravilhoso, 33 anos, queridos. Ela vinha ali no busão, morando no quintal da sogra. Ela trazia a mamadeira, ela trazia as fraldas, ela ficava na casa do Senhor. Humanamente, ela não tinha perspectiva de nada, mas ela entregou o caminho ao Senhor. E a palavra fala em Salmo 37:4, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele satisfará os desejos do teu coração. Ela vinha crendo, aleluia, em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, porque às vezes as pessoas não entendem que o plano de Deus, ele é extenso, e no plano de Deus há um processo, e nós às vezes queremos viver a promessa, mas não queremos viver o processo, e no processo às vezes, tem coisas que você não entende. Ai meu Deus, por que eu estou passando por essa guerra? Eu te aconselho uma coisa, nunca fale isso. Nunca fale por que eu estou passando isso. E nunca fale aquilo que eu acho assim, o ó do borogodó, né? Por que comigo? Se você está nas mãos de Deus, se aconteceu com você, tem um propósito que está se cumprindo. E a tua vida não termina num problema, numa guerra, numa luta. Ainda tem uma jornada para Deus trabalhar. E Paulo falou, nós acabamos de ler, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Então é momentâneo, é leve. Imagina, meu Deus, aquilo que eu vou viver no plano do Senhor. Ela jamais poderia imaginar. Deus abençoou os seus filhos que ela trazia à igreja. Um hoje é empresário, a outra é uma médica reconhecida. Ela sonhava com o batismo da filha, e hoje mesmo a filha vai se batizar. Então é 2 Coríntios 2:9. Levanta a tua mão e diga assim comigo: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, o Senhor preparou para a minha vida. Amém? Então receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. E eu quero nesta palavra te dar 3 orientações do Espírito Santo. Primeira, busque o conhecimento das coisas espirituais. Por quê? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele. Então busque se desenvolver, busque fazer cursos, vá na Unirenascer, estude a Bíblia com a tua esposa, tenha um tempo dedicado a Deus. Pegue a tua família, os teus amados e fala: olha, nós vamos fazer uma campanha de leitura bíblica, nós dois. Vamos ler no mínimo por dia juntos 3 livros da Bíblia. E desliga o telefone, e se entra no quarto, e leiam, e orem juntos.
você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Porque realmente a oração vai romper, a tua relação com Deus vai quebrar barreiras, e o Senhor vai te mostrar caminhos excelentes. Porque Jeremias 33:3, o Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Levante a tua mão e diga assim comigo: as minhas vitórias estão no mundo espiritual. Amém? E o Senhor tem grandes vitórias para você em nome de Jesus. E que esta manhã Ele libere todo o potencial espiritual que você tem. Porque Gideão, ele foi impactado por isso. E ele que era conformado, porque o diálogo dele com Deus era um diálogo de conformismo. Senhor, quem sou eu? Eu sou pequeno, o menor. A minha tribo é a menor de Israel. Eu não valho nada. Que ele estava traduzindo o conformismo com aquela situação de roubo na vida dele. Mas Paulo fala em Romanos 12:1: não vos conformeis com o século presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Não se entregue, Gideão. Não se conforme, servo de Deus. Seja qual for a circunstância, você vai viver a palavra de Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele me faz andar de cabeça em pé. Levante a tua cabeça e vá em frente, porque o Senhor é contigo, homem valente. E este domingo, o Senhor vai começar um novo tempo de conquistas na tua vida. Porque agora você vai debaixo de um envio, você vai debaixo de um sopro do Espírito Santo. E aquilo que estava retido vai ser liberado, e aquilo que era barreira vai cair por terra, e o Gideão cheio do Espírito Santo vai mobilizar homens em Israel, vai ser um grande diferencial, e Deus vai ser glorificado através da vida dele. E eu profetizo, você vai ser um instrumento de Deus, aonde você estiver, no teu trabalho, em todos os lugares, e o teu testemunho será tão poderoso, o teu testemunho de vida, o teu testemunho de casamento, o teu testemunho de prosperidade vai ser tão maravilhoso, que vai ser um testemunho para as pessoas entregarem a vida para Jesus. Você crê que Deus pode fazer isso? Então dá um glória a Deus aí, diga: eu creio. Amém? Aleluia. E Jesus disse: se tu creres, tu verás o quê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E glória a Deus por aqueles que creram no poder de Deus e haverão. Amém? Aleluia. A segunda coisa, ouça a voz do bom pastor. Amém? O Senhor Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e me seguem. E há um tempo, querido, mas apóstolo, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? É através da oração, através de você sentir o poder do Espírito Santo, e através da palavra. Porque Deus fala conosco, Deus fala através dos seus servos, e Deus fala através até da natureza. Porque Paulo fala em Romanos 8 que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Um ato, uma atitude, é Deus falando, mas Deus fala também ao nosso coração. E há um exemplo, como Deus, Ele quer liberar as nossas vidas, através desse poder, da voz dEle, que em Apocalipse 1 fala, que a voz do Senhor Jesus é como o som de muitas águas. Nós tivemos agora o encontro de casais lá em Foz do Iguaçu, e nós fomos até as cataratas, e
eu estava com a minha filha, com a bispa e com mais alguns queridos, e eu peguei e falei para eles: ó, feche os olhos e só ouça esse barulho. E é uma coisa assim estrondosa, aquela água. Eu falei: essa é a tradução espiritual daquilo que está em Apocalipse 1. O rosto dele brilha mais do que um sol, e a sua voz é como o som de muitas águas. Aleluia! Quando eu estou aflito, essa voz invade o meu coração. Quando eu preciso de consolo, porque eu estou chorando, sofrendo, essa voz me consola. Quando eu preciso de uma direção que eu não sei o que fazer, essa voz fala comigo. E quando eu preciso avançar, essa voz me impulsiona para que eu avance. Que você possa ouvir a voz do Senhor, e que o Senhor fale ao teu coração nesta manhã, e que o Espírito Santo arranque agora as raízes daquilo que eram impedimentos interiores, e possa haver um mover de transformação tão poderoso, que ainda esta semana você nem mesmo se reconheça, e você fala: meu Deus, o que aconteceu? Foi o Senhor que transformou a história da minha vida, foi o Senhor que agiu, foi o Senhor que me curou, foi o Senhor que me ensinou, foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor que me consolou, e foi o Senhor que soprou um vento de poder sobre a minha vida, para que eu possa realmente cumprir o seu plano e os seus desígnios eternos. Então receba no teu espírito, amém? 1 Samuel 3,7, é muito forte esse texto, porque Samuel era um menino, todo mundo sabe. Samuel era filha de Ana, que era estéril, e ela o entregou no templo, e ele não era sacerdote, nem da linhagem de Araão, nada. E ele ia crescendo, devia ter por volta de 12 anos, 13 anos, era um adolescente. E fala, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele estava lá, dentro do templo, ele via todo o ritual judaico, mas ele não conhecia o Senhor. Por quê? O Senhor ainda não havia se manifestado a ele. Então o Senhor veio ali, esteve e chamou 3 vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, que o teu servo ouve. Samuel tinha ouvido a voz, Samuel tinha ouvido o chamado, mas ele não sabia que era Deus, ele pensava que era Eli. E ele falou: Samuel, você vai ouvir de novo, você vai ouvir essa voz, e você vai falar: fala, que o teu servo ouve. Sabe o que aconteceu? Leia comigo em voz alta o versículo 11. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Eu profetizo em nome de Jesus, como voz profética sobre a tua vida, que Deus vai fazer uma obra na tua vida, que quando as pessoas ouvirem, vão ficar impressionadas. O que é isso? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o filho da dona Geni? Aleluia, é a obra do Senhor sendo feita, e aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Então receba no teu espírito, porque hoje o Senhor fala ao teu coração: eu vou fazer uma obra poderosa na tua vida, na tua casa e na tua família, e as pessoas vão ouvir e vão ficar impressionadas, e você vai declarar: foi o Todo-Poderoso. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, e nesta manhã, levante a tua mão e diga: eu recebo o poder do Espírito Santo, que vai abalar a minha vida e vai liberar todo o meu potencial. Amém? Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, mulher valente.
homem valente, servo do Deus vivo, amém? E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e essa unção vai te dar uma capacitação poderosíssima. E eu estava orando sobre esse texto, eu falei: Senhor, é tão poderosa a diferença quando o teu Santo Espírito nos invade. E aí, a explicação para coisas que praticamente são inexplicáveis na Bíblia. Por quê? Porque foram homens cheios do Espírito Santo. E hoje, na graça, a igreja está debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. E se você está debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, há uma capacitação sobrenatural, uma capacidade que os homens não entendem. E aí, me explica, como um homem constrói uma arca? Poder do Espírito Santo. Como um homem conquista com um exército de 300, um exército de 135 mil, com apenas a palavra e com a ordem de Deus? Poder do Espírito Santo. Como um homem, como Salomão, constrói um templo onde não tinha planta, nem arquitetura, nem engenheiro? Foi o Espírito Santo de Deus, amém? Como um homem que era perseguidor se torna apóstolo e traz uma revolução à palavra de Deus e chega até nós? Foi o poder do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai derramar esse poder sobre a tua vida. Atos 1:8, levante a tua mão e diga assim: e eu receberei poder do Espírito Santo, e serei testemunha na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então prepare-se em nome de Jesus, porque a tua vida hoje está sendo liberada, e esta semana o potencial do Espírito Santo vai explodir na tua vida. O Senhor vai trazer cura, restauração, poder realizador, e você vai lembrar-se que hoje, esse domingo pela manhã, o Espírito Santo se derramou sobre a tua vida poderosamente, e o Senhor te envia para um novo tempo, amém? Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, aplauda ao Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus, mais forte, amém? Aleluia, glória a Deus. Por favor, levante as tuas duas mãos e diga comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala isso de novo. Aleluia. E Ele me ungiu para pregar as boas novas, para dar testemunho do grande poder de Deus. E derrama sobre a minha vida óleo de alegria, e tira o luto do meu coração, e me impulsiona para viver um novo tempo. Aleluia. Receba o poder do Espírito Santo de Deus.